nós agora vamos falar do exame de consciência que é necessário fazer para a gente poder se confessar bem. Porque o que é se confessar? Se confessar é nós mesmos sermos nossos próprios acusadores no tribunal da reconciliação com Deus, da reconciliação com a igreja. A reconciliação com Deus acontece através da confissão. Ela é um meio ordinário estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente volte a ter a graça que a gente perde quando a gente escolhe pecar. Isso é muito importante, porque é uma maneira de nós nos libertarmos de uma horrível escravidão. O pecado é uma escravidão. Enquanto nós não nos libertarmos dessa escravidão, nós continuaremos presos a ela, continuaremos sendo forçados a ir para baixo, sempre para baixo, quando Deus nos chama para irmos para cima. A confissão deve ser feita a um sacerdote. Um sacerdote que tenha recebido do bispo as faculdades necessárias para que ele possa ouvir uma confissão. A imensa maior parte dos sacerdotes tem essas faculdades. Só não as tem, normalmente, aquele que ou tenha largado a batina, ou que o bispo tenha, por alguma situação, por alguma razão, impedido de ouvir confissões, ou aqueles que não estejam dentro da hierarquia da igreja, sacerdotes acéfalos que andam por aí, foram ordenados não se sabe quem, ordenou não se sabe por onde, e ficam rodando por aí. Mas isso é muito raro hoje em dia, então a imensa maior parte dos sacerdotes tem o poder de ouvir confissões, com a exceção de perdoar alguns pecados específicos, de que nós vamos falar nas outras partes desse vídeo, que a penitência é restrita e apenas o bispo pode perdoar, ou o penitenciário apostólico, um padre a quem o bispo dá essa faculdade especial. Então, normalmente, a gente chega na paróquia, o pároco, ele tem as faculdades e a gente pode e deve se confessar com ele. Ele vai manter o sigilo, um sigilo completo em relação àquilo que a gente se confesse. Ele não pode falar nada para ninguém. Ele não pode agir em função daquilo que ele aprendeu na confissão. Em suma, o sigilo da confissão é total. Um canonista, uma vez, criou uma historinha para ajudar a entender como esse sigilo funciona. Uma historinha exagerada, mas que ajuda a perceber o quanto é forte esse dever do sigilo. Como funciona essa historinha? Imagine que um sujeito tenha sido convidado pelo padre para ir almoçar na casa dele. Então, depois do convite, antes do almoço, ele mata a mãe do padre e esconde o corpo da mãe do padre dentro do porta-malas do carro do padre. Antes do almoço, ele chega para o padre e pede para se confessar. E confessa que ele matou a mãe do padre, confessa que ele escondeu o cadáver da mãe do padre no porta-malas do carro. Pois bem, o padre não pode nem desconvidar ele para almoçar, nem tratar ele mal durante o almoço, nem ficar triste, nem sequer abrir o porta-malas do carro, a não ser que ele já fosse abrir por outra razão, pneu furado, botar uma mala dentro. Ou seja, o sigilo é total, é completo, é absoluto. O padre não pode sequer pensar na gente, olhar para a gente de uma maneira diferente em função daquilo que a gente tenha confessado a ele. Portanto, esse medo a gente não precisa ter. O padre que violar o segredo da confissão, ele é excomungado. E, acredito, padres não querem ser excomungados. Quem é que vai se confessar? Só a gente? Só os leigos? Não. O padre também. O bispo também. O papa também. Todo cristão tem a necessidade de se confessar. Sempre. Sempre que cometer um pecado mortal e também, mesmo se não o cometer. Por quê? Porque a confissão, ela vai nos dar o perdão dos pecados mortais, que são os pecados cometidos deliberadamente, conscientemente, em matéria grave. Mas os pecados veniais, aqueles que não são tão deliberados, aqueles que não são tão conscientes, ou aqueles cuja matéria não é tão grave, esses a gente também deve apontar. Por quê? Primeiro, porque isso vai nos ajudar a nos livrar dessas amarras do pecado, a nos livrar dessa escravidão do pecado. Segundo, porque se a gente está se acusando nesse tribunal, a gente deve fazer o serviço completo. E o padre pode nos auxiliar também, inclusive, a obtermos de várias formas o perdão desses pecados veniais.
A confissão, ela deve ser ouvida num confessionário, provido na grade fixa entre o pecador e o penitente, dentro da igreja oratória. Isso é o que manda a lei da igreja, cânone 964. É um direito da gente, de cada um de nós, ter a nossa confissão ouvida no confessionário, com uma grade fixa dentro da igreja, dentro do oratório. Se alguma razão justa, forte, por exemplo, não haver confessionário, por exemplo, nós termos um desespero de ter a confissão ouvida, então encontramos um padre no adro da Basílica da Aparecida pedindo para ele ouvir a confissão ali mesmo, ela pode ser ouvida fora, mas não deve. O ideal é que ela seja sempre ouvida no confessionário. Então, quando alguns padres, que às vezes parecem que confundem o sacerdócio com a função de psicoterapeuta e querem que a gente vá para uma verdadeira sala de terapia, havendo um confessionário, a gente diz: padre, por favor, eu queria me confessar no confessionário. É um direito meu, é o que a lei da igreja diz, é o cânone 964, você pode olhar. E assim, respeitosamente, nós iremos nos dirigir ao confessionário. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos ajoelhar no confessionário. Se ajoelhar é uma coisa muito boa. Primeiro porque ajuda a perceber que nós estamos nos ajoelhando diante de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre está ali agindo na pessoa de Cristo. Não é o nosso amiguinho João, que por acaso é padre. É nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. Então nós vamos nos ajoelhar diante de nosso Senhor nesse tribunal para nos acusarmos. E o que a gente vai dizer? Primeiro, quando foi a nossa última confissão? A gente pede perdão e diz quando foi a nossa última confissão. Faz uma diferença. Se a gente está se confessando, a última confissão foi ontem, foi uma semana atrás, ou se a última confissão foi 20 anos atrás. Depois, a gente vai nos acusar dos pecados que nós cometemos. E nós vamos dizer quais os pecados, quantas vezes nós os cometemos e como nós os cometemos. Ou seja, se foi uma coisa deliberada, se a gente tinha consciência na ocasião de que estava cometendo aquele pecado, circunstâncias que possam torná-lo mais grave, algumas circunstâncias que possam torná-lo atenuante, ou seja, que não é tão forte, não era um pecado tão forte, por exemplo, se ele tinha bebido umas e outras a mais na hora que ele perdeu a cabeça e falou aquele palavrão. Se ele não tivesse bebido aquelas umas e outras a mais, ele não teria falado esse palavrão. Então, é um atenuante. Mas a gente não está ali para inventar desculpa. A gente está ali para se acusar. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Também não estamos ali para fazer psicoterapia. Ou seja, a gente não vai ficar se acusando, mesmo porque nem cabe acusação, de ter determinadas tendências, de estar lutando com isso ou com aquilo. Não. A gente vai dizer aquilo em que a gente caiu, aquilo que aconteceu realmente, o problema que realmente aconteceu. Tendo feito a confissão, o padre então vai nos dar a absolvição. A fórmula da absolvição pode ser resumida em eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula completa é muito mais completa, muito maior, mas isso é o essencial. Enquanto ele reza a absolvição, nós devemos rezar um ato de contrição. Existem vários atos de contrição. Nesse vídeo mesmo, no finalzinho, haverá um ato de contrição, vocês podem copiar para tentar decorar. Mas qual o sentido dessa oração do ato de contrição? Ela é uma oração em que a gente reconhece a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e reconhece o quanto nós falhamos em relação aos nossos deveres para com Deus. E a gente expressa a nossa firme resolução de não pecar mais, auxiliado pela graça divina. Todos os atos de contrição podem ser resumidos nessa pequena explicação. Existem vários, todos eles com o mesmo sentido. Por que isso? Porque a matéria da confissão, ou seja, aquilo que é necessário para que haja perdão, é o nosso arrependimento. Esse arrependimento, o ideal é que ele seja na forma da chamada contrição, que é o que o ato de contrição diz. O que é a contrição? É o horror ao pecado movido pelo amor a Deus. Mas também é possível a gente ter uma confissão, uma absolvição válida, quando nós temos apenas a atrição. O que é a atrição? É o medo de ir para o inferno.
mas é sempre necessário que nós tenhamos pelo menos a intenção de não cometer novamente aqueles pecados, não pecar mais. Mas e se a gente sabe que a gente é fraco, que a gente vai pecar de novo, que a gente vai cair de novo, então nem vale a pena se confessar? Vale sim. A gente deve se confessar. Por quê? É como um carro que anda na estrada de noite. O farol dele não ilumina até o fim do mundo. Ele ilumina o que ele está vendo. E a gente, na hora de se confessar, a gente tem que ter essa intenção de não cometer ele mais. A gente sabe que a gente é fraco, a gente sabe que a gente vai cair, vai acabar caindo, sabe? Mas auxiliado pela graça de Deus, talvez a gente consiga não cair, ou não cair tão cedo. E talvez a próxima queda que nós vamos confessar vá levar mais tempo, e um dia, talvez, quem sabe, a gente não vai mais cair naquele pecado. A gente vai ter se libertado daquela escravidão. Portanto, vale a pena a gente se confessar sempre. Quando que a gente tem que se confessar? Pelo menos uma vez por ano é a lei da igreja. Não é necessário que seja na quaresma, apesar da quaresma ser um tempo propício, mas ainda porque a gente tem a obrigação de comungar, e a gente não pode comungar sem ter se confessado, a gente tem a obrigação de comungar uma vez por ano na Páscoa, que vem logo depois da quaresma. Mas a gente pode cumprir essa obrigação de se confessar pelo menos uma vez por ano em qualquer outro tempo do ano também. Não necessariamente na quaresma. Existe gente que se confessa na Páscoa, comunga na Páscoa, por exemplo. Existe gente que se confessa mais frequentemente, o que é recomendável. O ideal é que a confissão seja frequente, semanal, quinzenal, mensal no máximo. Por quê? Porque assim a gente não deixa juntar muito peso. A gente não deixa essa corrente dessa escravidão do pecado prender a gente com tanta força. Fica mais fácil a gente se libertar. Fica mais fácil a gente recuperar aquela liberdade a qual nós somos chamados como filhos de Deus. Para a gente se confessar, a gente deve ter feito um bom exame de consciência, para a gente saber do que a gente vai se acusar. Os próximos vídeos, nós vamos ver todos os mandamentos, que podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses mandamentos, a gente deve nos examinar mentalmente, a cada noite antes de dormir, para ver se nós os infringimos, para ver aquilo que a gente está caindo, aquilo que a gente está se prendendo, se acorrentando no pecado, para que a gente possa ter assim a consciência até da necessidade que nós temos de nos confessar. E assim nós possamos melhorar cada vez mais. Não é para a gente pensar no que a gente fez de bom, é para a gente pensar no que a gente fez de ruim. Por quê? Porque se a gente vai eliminando as coisas ruins que a gente faz, o que vai sobrar? As coisas boas. Mas se a gente começa a se comprazer nas coisas boas, olha, eu fui tão bom hoje quando eu fiz tal coisa, a gente esquece das coisas ruins, elas continuam ali, e elas continuam arrastando a gente para baixo. É por isso que vale a pena a gente fazer um exame de consciência diário. Antes de dormir, a gente deita na cama, reza, pede a ajuda de Deus e pensa, o que eu fiz de errado hoje? Nos próximos vídeos vamos então ajudar a nos guiar ao longo desse exame de consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que eu fiz?